Então, observei que emergiu do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças e, sobre os chifres, 10 coroas, e, em cada cabeça, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém, tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido autoridade à besta. Então, todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, versículos 1 a 7. Muita coisa já foi dita e escrita acerca da besta apresentadas no Apocalipse. Infelizmente, criou-se todo um folclore acerca deste assunto. Basta que surja algum novo personagem proeminente no cenário político ou religioso mundial, para que seja considerado um forte candidato ao posto de besta apocalíptica. Homens como Hitler, Mussolini, Kennedy, Reagan e até o Papa são alguns dos que já concorreram a esse indesejável posto. Conheça um pouco mais sobre esse enigmático personagem bíblico. A besta, que sobe do mar, tem 7 cabeças e 10 chifres. Muitas das profecias descritas no livro do Apocalipse foram reveladas de maneira simbólica por Deus, de forma que seja necessário muito estudo da palavra para entender corretamente os simbolismos contidos no livro. Na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros enigmáticos, com um destaque especial para o livro do Apocalipse. Existem algumas linhas de interpretações sobre o simbolismo da besta. Apresentarei algumas e depois explanarei a interpretação que eu acredito ser a mais coerente com o que está escrito. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher. Significam, também, 7 reis. 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas o outro ainda não surgiu.
Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta, que era e agora não é o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos, que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas, por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo e outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Então, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele, vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Apocalipse 17, versículos 8 ao 14. Apocalipse 17 é uma explicação do capítulo 13. Um capítulo complementa o outro. A primeira interpretação da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Nessa interpretação, a besta seria o Império Romano. As 7 cabeças são as 7 colinas, onde está a cidade de Roma e seus 7 imperadores. Os 10 chifres representam os 10 reis até Domiciano. A besta, que nasce do mar, segundo os padres da Igreja, é o Império Romano. No Apocalipse se diz que essa besta, um estado pagão, terá 7 cabeças e 10 chifres. Ora, de Júlio César, até o tempo em que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, houve 10 imperadores romanos. 1. Júlio César. 2. Otávio Augusto. 3. Tibério. 4. Calígula. 5. Cláudio. 6. Nero. 7. Galba. 8. Otão. 9. Vitélio. 10. Vespasiano. Desses 10 imperadores, somente 7 foram de fato considerados imperadores, pois que Galba, Otão e Vitélio não foram colocados nos anais do império como soberanos, pois que não realizaram certas condições para tal. Daí o Apocalipse falar de 10 chifres e 7 cabeças. A 6ª cabeça, diz o Apocalipse, fez guerra aos santos e os matou. Ora, Nero, o 6º imperador, perseguiu os cristãos em Roma e matou Pedro e Paulo. Está dito no Apocalipse que esse chifre foi ferido de morte e não morreu. Nero foi ferido mortalmente quando foi deposto de seu trono imperial, mas constava que não havia morrido. Durante muito tempo, o povo esperava o retorno de Nero. A segunda interpretação da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Esses 7 reis são 7 papas, devidamente eleitos, após 11 de fevereiro de 1929, quando foi feito o Tratado de Latrão entre o Papa Pio XI e o ditador Benito Mussolini, quando o Vaticano tornou-se, desde então, um Estado independente entre as nações do mundo. Os 7 reis, da profecia do capítulo 17 do Apocalipse, são os últimos 7 papas do Estado do Vaticano, os quais devem somente ser contados após a eleição do Papa Pio XII, que foi o primeiro Papa eleito após 11 de fevereiro de 1929, quando então os papas passaram a ser considerados reis em Roma. Quando o Tratado de Latrão foi feito em 1929, o então Papa Pio XI já havia sido eleito 7 anos antes, em 1922. Portanto, os 7 papas e reis em Roma só podem ser considerados a partir da eleição do sucessor de Pio XI, a saber, o Papa seguinte, Pio XII. Segundo esse entendimento, os 7 reis, ou 7 papas, citados na profecia do Apocalipse, no capítulo 17, são 1. Pio XII 2. João 23 3. Paulo VI
4. João Paulo I. 5. João Paulo II. 6. Bento XVI. 7. Francisco. Para dar cumprimento à profecia, o mundo precisaria passar por uma nova ordem mundial, onde, segundo a interpretação, o mundo seria dividido em 10 grandes blocos mundiais, onde 10 reis governariam a Terra, representando os 10 chifres da besta. A Bíblia relata que uma das cabeças da besta foi ferida de morte, mas a ferida mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Segundo a interpretação, essa profecia se cumpriu após o Papa João Paulo II ter sofrido um atentado terrorista em 1981, quando o Papa fora alvejado por 2 tiros, na Praça de São Pedro. Como o Papa João Paulo II se recuperou do atentado, então a profecia se cumpriu diante dos nossos olhos. A ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Para ficar mais bizarro, o Papa João Paulo II voltaria dos mortos como o 8º rei, ou seja, ele seria o anticristo, devido à combinação numérica de seu nome de pontífice. Defensores dessa interpretação usam um dos títulos do bispo de Roma, como Vicarius Filii Dei. Somam os algarismos e bum! Eis aí a confirmação da profecia. Eles também somam o nome do Papa João Paulo II em latim para obterem o número 666. Por este motivo, muitos ainda esperam o retorno de João Paulo II. O nome deste método chama-se gematria, método de atribuir um valor numérico definido a cada letra. A terceira interpretação da besta de 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças com diademas simbolizam 7 reinos, com autoridade política, cada qual exercendo seu período de domínio, através dos quais tem operado Satanás, para oprimir e destruir os descendentes da mulher, os quais seguem os princípios ensinados por Deus. As 7 cabeças representam os seguintes reinos. A primeira cabeça representa o Egito. A segunda cabeça representa a Síria. A terceira cabeça representa a Babilônia. A quarta cabeça representa os Medo-Persas. A quinta cabeça representa a Grécia. A sexta cabeça representa o Império Romano. A sétima cabeça representa Roma Eclesiástica ou Roma Papal. Segundo alguns estudiosos, o período de grandeza da Igreja Católica se deu por 1260 anos. Esta contagem é feita de 538 até 1798. Em 533, o imperador Justiniano consagrou o Papa, cabeça universal da Igreja, mas por motivos políticos. Isso só entrou em vigor em 538. Em 1798, as tropas francesas, comandadas por Luís Alexandre Berthier, invadiram a cidade de Roma, dando início à ocupação da cidade. O general Berthier marchou sobre a cidade, sem encontrar resistência, ocorrendo o saque dos tesouros de arte do Vaticano. Em 15 de fevereiro de 1798, foi declarado o fim do poder temporal do Papa Pio VI e foi proclamada a República Romana, com o modelo francês. Poucos dias depois, em 20 de fevereiro, o Papa foi expulso da cidade e morreu no exílio na França, no ano seguinte. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. Apocalipse 13:3. A Igreja Católica entrou em uma segunda fase.
de 1798 até 1929, estava ferida de morte, sem poder de influência sobre as nações. A democracia americana se espalhou por metade do mundo, e a liberdade religiosa a seguiu aonde ela foi. O protestantismo conseguiu avançar pela América Latina, partes da Ásia e África, que eram redutos católicos romanos. Porém, a profecia falava de uma recuperação completa e total. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13:3. A recuperação da besta começou em 1929, quando Mussolini permitiu a criação do Estado do Vaticano. Assim, houve a devolução de poder político ao anticristo papal. João Paulo II, o grande idólatra, marchou por todas as nações do mundo, sendo reverenciado como um deus. Ele recuperou o prestígio dos papas, que havia sido abalado pela Revolução Francesa. Porém, a recuperação total da besta ainda não ocorreu. Isso somente ocorrerá quando os Estados Unidos exigirem que todos os povos se curvem a ela, utilizando seu poder militar e econômico como retaliação. Os 10 chifres da besta representam as 10 nações bárbaras que dividiram a Europa. São eles: os germanos, os francos, os burgundos, os suevos, os anglo-saxões, os lombardos, os visigodos, os éulos, os vândalos e os ostrogodos. A quarta interpretação da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Uma só imagem, subindo do mar, representam vários impérios. A besta tem 7 cabeças, porque são 7 reinos, todos acompanhados pela escritura. A besta representa o poder mundial, assim, suas 7 cabeças são 7 reinos respectivos à besta. Cada cabeça da besta se equivale a um império mundial em seu respectivo tempo e lugar. E todos os impérios mundiais tiveram alguma relação marcante para com a nação de Israel, seja para sua criação, conservação, correção, expulsão, destruição ou edificação, isso tanto em resposta à lei, como também profecias. Os 7 impérios são: primeiro império, Egito; segundo império, Assíria; terceiro império, Babilônia; quarto império, Medos e Persas; quinto império, Grécia; sexto império, Roma; sétimo império, Império Otomano. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, mas sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Apocalipse 13:3. Essa ferida de morte seria o Império Otomano, que caiu em 1922, após a Primeira Guerra Mundial. Atualmente, com a ascensão do islamismo e o atual califado islâmico estabelecido, tudo indicava que a cabeça ferida de morte poderia ser o Império Otomano. Os 10 chifres da besta seriam 10 nações que iriam compor este último império, certamente nações muçulmanas. Quinta interpretação da besta de 7 cabeças e 10 chifres. A configuração dessa interpretação é semelhante à anterior, com exceção da 7ª cabeça da besta. As 7 cabeças representam Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia e Roma. Vocês devem ter notado a falta da 7ª cabeça. Isso mesmo. A 7ª cabeça ainda não surgiu. Explico o porquê. Em Apocalipse 17 está escrito: as 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher. Significam também 7 reis.
5 deles já caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta, que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. O anjo revela a João que 5 cabeças, ou 5 impérios, já haviam caído, ou seja, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas e Grécia. Mas, uma das cabeças, existia na época do apóstolo, ou seja, Roma, era o 6º império. O detalhe que o anjo revela a João sobre a 7ª cabeça é que ela deveria reinar por pouco tempo. Quando olhamos para a história do Império Otomano, vemos que ele não cumpriu a profecia, pois ele reinou por mais de 600 anos. Quando o anjo diz, a besta, que era e agora não é, ele quer dizer que a besta, ferida de morte, não é o 6º império, ou seja, está entre os 5 impérios que já caíram. A 7ª cabeça, que se levanta no fim dos tempos, está entre as 5 primeiras. Segundo as profecias, a 7ª cabeça da besta, ou seja, a cabeça ferida de morte, seria a Assíria. O anticristo surge de Nínive, antiga capital do Império Assírio. Da cidade de Nínive veio o homem de más intenções, que planejam mal contra Deus, o Senhor. Naum, capítulo 1, versículo 11. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte ao povo de Nínive: Eu estou contra vocês. Vou queimar os seus carros de guerra e os seus soldados morrerão na batalha. Levarei embora tudo que vocês roubaram dos outros, e nunca mais os seus embaixadores irão para outros países. Naum 2:13. O rei da Assíria e os seus governadores estão mortos, e os seus generais também morreram. O seu povo está espalhado pelas montanhas, e não há ninguém para juntá-los de novo. Não há remédio para as suas feridas, elas não têm cura. Todos os que ouvem falar da sua desgraça ficam alegres e batem palmas. Pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade que nunca se acaba. Naum 3:18-19. O antigo Império Assírio abrange parte do que hoje é a Turquia, além do Iraque, antiga Babilônia. Quando Deus ordena ao profeta Ezequiel para profetizar contra Gog, terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal, no capítulo 38. Adivinha onde fica a terra de Magog? Sim, Magog hoje é a atual Turquia, parte do antigo Império Assírio. Para mim, a quinta interpretação é a que mais se encaixa no cenário bíblico. Não estou dizendo que está 100% correta. Todos nós somos factíveis a erros. Cabe a nós analisarmos cuidadosamente aquilo que o Criador deixou de sobreaviso. Pois aquilo que está determinado certamente acontecerá. Lembrando que as interpretações referidas no vídeo são baseadas naquilo que os próprios ensinam. Apenas a quinta interpretação é a que eu tenho como cabível nas profecias. E você, o que achou do vídeo? Se gostou, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.